Caros, boa tarde, né? Vai ser o primeiro vídeo de uma nova playlist que eu vou colocar lá no canal, que é sobre controle de qualidade de radiodiagnóstico, abordando conceitos, abordando legislação, abordando metodologia de execução dos procedimentos de cálculo de controle de qualidade, voltado para o radiodiagnóstico convencional, né? E mais algumas ações de controle de qualidade para odonto, para mamografia e havendo ainda espaço para a área de intervencionista, mas tudo voltado para o radiodiagnóstico. Tá? Os aguardo por lá. Caros, nosso primeiro vídeo vai ser sobre a RDC 330, né, de 20 de 12 de 2019, publicada em Diário Oficial em 26 de dezembro de 2019. Para quem não a conhece, ela está no lugar da Portaria 453. E nós vamos analisar alguns pontos dessa RDC 330 voltados para o assunto dessa nossa sequência de vídeos, que é controle de qualidade em radiodiagnóstico. Bem, meus caros, vamos começando a falar dessa resolução da RDC 330 pelo último ponto aqui desse slide, desses extratos, né? Essa resolução, essa RDC 330, ela revoga a Portaria 453, que ficou em vigor por mais de 20 anos, e revoga a Resolução RE 1016, de 2016. A Resolução 1016, ela trouxe o Guia de Radiodiagnóstico Médico, que era a metodologia que nós éramos obrigados a utilizar para fazer os cálculos e verificar os resultados dos testes de controle de qualidade. Essas revogações a gente deve olhar de duas formas. A Portaria 453 foi substituída pela RDC 330, ponto. E o fato de ter sido revogado a Resolução 1016 possibilita que outras metodologias possam ser utilizadas para gerar os resultados em relação aos testes de reprodutibilidade, de repetitividade, de linearidade, para os diversos segmentos que a RDC 330 e suas instruções normativas, que nós vamos falar daqui a pouco, né, continuam a definir para a realização dos procedimentos de controle de qualidade. Né? Então, a metodologia, melhor dizendo, presente no guia de radiodiagnóstico, segundo minha interpretação, né, pode ser usada porque ela não está errada. Porém, ela não é mais obrigatória. Ou seja, se uma outra pessoa fizer um procedimento de teste de exatidão de KV, né, que tenha rastreabilidade e atestar aquele resultado que agora a vigilância preconiza pela RDC 330 e N52, está valendo, vida que segue. Antes não, antes nós éramos obrigados a seguir aquela metodologia e todas as orientações que continham naquela metodologia, que mais um pouquinho à frente eu ainda falo, tá? Então, a resolução, a RDC 330, ela tem como grande objetivo, né, estabelecer os requisitos sanitários para a organização e funcionamento do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista. Tá? Ela regulamenta e controla as exposições médicas, ocupacionais e do público decorrente do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas e intervencionistas. Como a Portaria 453, ela também se aplica a todas as pessoas jurídicas, físicas, de direito público, civis, militares, envolvidos na prestação de serviço de radiologia diagnóstica intervencionista. E aí começam algumas diferenças bem interessantes. Estabelece que os testes de aceitação e constância previsto nas demais normativas aplicáveis e nas instruções de uso dos fabricantes devem ser executados conforme protocolos nacionais oficiais e internacionais, dos quais o Brasil seja signatário. Essas normativas aplicáveis, esses protocolos nacionais, a Vigilância Sanitária também editou na mudança
para a RDC 330 no mesmo dia de publicação em Diário Oficial, que foram as instruções normativas 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Essas instruções normativas trazem procedimentos específicos, inclusive a parte de controle de qualidade, para a radiologia convencional, para mamo, para intervencionista, para odonto intra e extraoral, para ressonância e para exames com ultrassom, né? É interessante falar disso porque é um aspecto muito semelhante de organização que a norma CENEM NN 3.01 possui. A norma, para quem não conhece, a norma CENEM NN 3.01 é uma norma de proteção radiológica, né? Editada em 2005, já foi atualizada várias vezes, mas ela traz um conceito que são posições regulatórias. Então, existe a norma NN 3.01 e existem 13 posições regulatórias falando de pontos específicos da norma, esclarecendo, dando entendimento a pontos específicos da norma. E essa RDC 330, num primeiro momento, numa primeira análise, acompanha essa mesma linha de raciocínio, porque tem o texto da RDC 330, que deve ser lido, seguido, e tem as instruções normativas para vários pontos específicos dessa resolução, que são as instruções normativas 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Tá? Mantendo o foco no que nos interessa, que é controle de qualidade no radiodiagnóstico, né? Tem 3 definições que trouxeram algumas mudanças que nós devemos pensar em relação à RDC 330 e o que tinha na portaria 453. São nível de restrição, tolerância e teste de constância, né? Quando você lê as instruções normativas que acompanham a RDC, você tem uma tabela grande com vários testes de controle de qualidade e nela você vai passar a conviver com um nível de tolerância e um nível de restrição para cada um dos testes de constância que nós temos que continuar a ser feitos, continuar a ser realizados para manter a qualidade de funcionamento dos serviços de radiodiagnóstico. Teste de constância, como está bem definido no artigo 3, no seu item 12º, diz que é uma avaliação rotineira dos parâmetros técnicos e de desempenho de instrumentos e equipamentos de uma determinada instalação. Já era assim definido na portaria 453, né? Dentro desse item tem um parágrafo único muito interessante, né? Que ele adota uma série, cita na realidade uma série de definições e diz que todos esses conceitos, né, devemos seguir o que é adotado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esse tipo de relacionamento não ficava tão explícito na portaria 453, né? E agora está bem explícito na RDC 330. E esses 2 conceitos que tem aqui nesse slide, tolerância e restrição. Restrição tem definição na própria RDC. A RDC diz que nível de restrição é a condição do serviço de saúde ou de seus produtos para a saúde que impõe restrições ao funcionamento do serviço ou à utilização de seus produtos para a saúde. Ou seja, o que a RDC 330 coloca como restrição, impõe restrições ao funcionamento do serviço. Tolerância, eu busquei tolerância como definição de tolerância de processo ou simplesmente tolerância dentro da própria RDC e não tem essa definição. Então, eu fui buscar uma definição que, a meu ver, se enquadra bem dentro do que está sendo praticado nas instruções normativas. Tolerância de processo é um valor que define o padrão pelo qual a capacidade de seu processo é determinada. Aí pode ou não, aí dependendo se vai ser aplicado assim na RDC ou não, mas aonde eu peguei a referência, ele associava o desvio padrão
para dar como eu vou dizer, uma margem, uma avaliação para essa tolerância. Essa questão do desvio padrão não é tratada na RDC, mas essa definição, ou seja, define o padrão pelo qual a capacidade do seu processo é determinada, eu acho muito adequado o que a gente vê nas instruções normativas que falam de pontos específicos da RDC e dos seus testes de constância que impactam diretamente no controle de qualidade de radiodiagnóstico. Aqui eu peguei um extrato da Instrução Normativa 52 da RDC 330. Né? Alguns testes de constância, que nós já fazíamos quando tinha a portaria 453, exatidão de tempo de exposição, reprodutibilidade de tempo de exposição, reprodutibilidade da taxa de Kerman no ar, linearidade da taxa de Kerman no ar, reprodutibilidade do controle automático de exposição e levantamento radiométrico. Essa periodicidade que está aqui nessa instrução normativa acompanha o que vinha definido na portaria 453. A diferença está nessas duas colunas aqui. Ó. Na portaria 453, o que a gente tinha de balizamento, ou seja, o que era conforme e o que não era conforme que a vigilância aceitava, hoje está escrito aqui, ó, nessa coluna de tolerância. Na portaria 453, o meu valor, né, em relação à exatidão de tempo tinha que ser menor ou igual a 10%. O meu valor em relação à reprodutibilidade do tempo de exposição, a mesma coisa, 10%. E para todos esses, os mesmos valores que estão aqui, ó, nessa coluna de tolerância, estavam na portaria 453. As instruções normativas agora trouxeram um nível de restrição. E esse nível de restrição, pela própria definição que está na RDC 330, ele impõe restrição ao funcionamento do serviço. Então, o que a gente tira é que os valores praticados de segurança e para teste de constância continuam os mesmos que eram na portaria 453, para a maioria esmagadora dos testes. Aqui é só um pequeno extrato, tá? Mas foi criado um valor de referência para que o serviço tenha restrições de funcionamento. E isso não existia na portaria 453. Um valor de referência que, olha, você atingiu esse valor, você atingiu um nível de restrição de funcionamento do seu serviço. E isso passou a existir na RDC 330 e nas instruções normativas. E isso é algo bastante interessante de ser observado e analisado. Tá? Um outro ponto importante, né, que provavelmente vai ser motivo de um outro vídeo a ser gravado, mas só dando um breve comentário. A resolução RDC 330 e a instrução normativa 52 e as instruções normativas que tratam o uso de métodos que envolvem radiação ionizante, eu não vi nenhuma metodologia estabelecida para eu ter que seguir, ou para qualquer profissional de controle de qualidade ter que seguir. Então, como eu disse em slides anteriores, a gente pode seguir um leque maior de metodologias. Nesse leque maior de metodologias, tem seus prós e tem suas interrogações. Por exemplo, o fato de não ter uma metodologia engessada me possibilita, por exemplo, uma área que eu gosto muito, que é a área de instrumentação nuclear, usar detetores em estado sólido para fazer medições que envolvam feixe, para tempo de exposição, para medição de Kerman, para medição de KV. Isso é interessantíssimo, eu poder usar um detetor no estado sólido
para fazer esse tipo de medição, coisa que a metodologia da portaria não me permitia, eu tinha que usar câmara de ionização. Mas essa flexibilização também abre uma brecha para, por exemplo, eu usar um detetor como o Geiger-Miller, que é um detetor muito mais barato e de uma qualidade inferior, não sendo capaz, inclusive tecnicamente, de apresentar na sua resposta o impacto da diferença de energia do meu feixe. Então, isso são coisas que merecem que a parte técnica, né, profissionais da área, tecnólogos em radiologia, mestres, doutores, graduandos, leiam com bastante atenção essa RDC 330 e as instruções normativas que se aplicam à sua área de atuação, para que a gente tome ciência, tome conhecimento de todas as mudanças que foram acrescentadas, que foram propostas por essa nova resolução. Por hoje, vamos ficar por aqui, tá? Até a próxima.